Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou do MongeCast, podcast de entrevistas, e do Rock do Pinheiro, tudo que você precisa saber sobre o rock de Curitiba e região. Pois bem, gente, hoje temos futebol, temos Fórmula 1. Eu vou mudar o áudio um pouquinho mais rápido que o comum,
que hoje... Gente, hoje eu tô com uma gripe ferrenha. Não é coronavírus, antes que alguém fale, mas... então eu vou focar mais no... não vou falar de estaduais, não vou falar de regionais, vou falar só nos nacionais / internacionais, por assim dizer. Então, começando com a Fórmula 1, que ela vai voltar nesse fim de semana, gente! Yeah! Finalmente! Teremos o Grande Prêmio da Austrália, que tradicionalmente abre a temporada, né, como é sempre, e começamos então com o GP de Melbourne. Então, gente, esse vai ser um ano totalmente de transição. Se tem uma chance da Mercedes perder, é nesse, porque assim, gente, tá um ano, pra quem não sabe, em 2021 vai renovar tudo, tipo, vão mudar tudo pra, enfim, pra deixar o carro um pouco mais moderno, digamos assim. Então, desse tipo de carro vai ser a última temporada de 2020 agora. Então vamos lá, gente. Se acostumem com essa tosse, porque hoje tá ferrado. Quem pinta como favorito? Hamilton, não tem como sair disso. Porém, dependendo de como que tá o ajuste do carro, a Red Bull surpreendeu bastante nessa temporada, nesses testes. E pode ser que o Verstappen ele pinte aí como uma surpresa. Depende principalmente de quão longe tá essa diferença entre Mercedes e Red Bull atualmente. Tipo, se tiver um pouquinho melhor que no ano que vem, que no ano passado, não vai rolar. Então, tipo, tem que deixar uma diferença ali bem considerável para o Verstappen ter chances. E depende também, claro, da mentalidade do Verstappen. Ele se envolveu em algumas confusões no ano passado. Ele já tretou com Deus e o mundo no ano passado. Assim, ele é um excelente piloto, mas ele tem que deixar a cabeça dele no lugar. Se o Verstappen conseguir deixar a cabeça dele no lugar, coisa que eu tô com uma leve impressão que pode acontecer, eu acho que o Verstappen vai voar. E tem que ver o quão ele vai voar em relação ao Hamilton. O Bottas eu já tô dando como carta fora do baralho, gente. O Bottas, a chance que ele teve de ganhar essa temporada foi no ano passado, quando ele chegou ali, tipo, com o Hamilton nas primeiras corridas, mas depois desandou a maionese e tal. Acho que não tem muitas possibilidades. Então, gente, vamos lá. Quem que eu tô vendo com fortes chances aqui? Que nem eu falei, Verstappen e Hamilton. Equipes, Mercedes, principalmente pela diferença entre o Bottas e o Albon. Não sei como é que isso vai se consolidar no final das contas. Tipo, o Albon ele pegou o carro, o bonde andando no ano passado. Então tem que ver mais ou menos o que vai pintar para esse ano. Se o Albon ele consegue andar na mesma toada do Bottas, coisa que ele chegou a demonstrar que é capaz de fazer no ano passado. E enfim, como que vai ficar a disputa por posições nisso tudo. Bom, percebam que eu não estou falando muito da Ferrari porque tá difícil. A Ferrari periga, se ela não se cuidar, perder a terceira colocação para a Racing Point, que está surpreendendo nos treinos. Os especialistas estão falando que a Racing Point está correndo pra caralho. Então assim, gente, fiquem de olho na Racing Point. Pode ser que seja só porque é treinos e tal, enfim, pode ser por causa disso, mas mesmo assim a Racing Point está demonstrando ali uma força. Pode ser que ela pinte ali. E daí da McLaren para trás, né? McLaren, Renault, enfim,
não tô vendo muita chance aí. Então fiquem de olho no Racing Point e as três equipes de sempre. Eu acho que o que vai mudar é que a Red Bull passa a Ferrari esse ano. Principalmente porque o segundo piloto da Red Bull está bem melhor agora do que em relação ao início da temporada passada. Bom, eu falei que ia tossir, gente. Indo agora para o próximo campeonato, falar então da Copa do Brasil. Tivemos alguns jogos e assim, gente, primeiro pegar o que dá para destacar da segunda fase. Segunda fase, vamos lá. Tô olhando aqui o jogo a jogo, né? Tem algumas zebras, tipo o Brusque ganhando de 5-1 do Remo. O Cruzeiro eliminou o Boa Esporte nos pênaltis. Aliás, aproveitando, deixa eu falar uma coisa. Gente, tá rolou uma história absurda nesse meio tempo em relação ao Cruzeiro. Porque a PM de Minas Gerais queria proibir objetos cartazes que pudessem provocar alguma briga, porque fossem provocativos. O que eu quero dizer com provocativos? Pasmem, isso estava entre os itens. Cartaz que tivesse a letra B. A letra B. Gente, quem que proíbe uma letra B? Pra quê? Enfim. Daí andou rolando essa proibição, né? E isso se refletiu no clássico, porque a torcida do Atlético Mineiro no lixo barato e provocou um monte, né? Levou pessoas com camisas fantasiadas, tipo, cada uma letra formando Fala Zezé. Quando o Fábio cobrava um tiro de meta, a torcida do Atlético Mineiro gritava Fala Zezé! Então foi... enfim, respondeu à altura. Aí, deixa eu ver aqui o que... Porque eu lembro que tinha um resultado para destacar. Tem São José e Chapecoense, São José eliminou nos pênaltis. Aqui, Afogados e Atlético Mineiro. Gente, o Afogados eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis. Foi 2-2 nos pênaltis, 7-6. O Afogados com isso ganhou 1,5 milhão. Pra se ter uma ideia, com esse dinheiro eles vão construir um CT. Porque o Afogados ele não tem uma folha salarial tão alta. Se não me falha a memória, a folha salarial deles é de 300 mil. Se muito, se não for 30. Então assim, gente, o Afogados ele voou contra o Atlético Mineiro e parabéns pro Afogados porque fez uma campanha heróica. Perdão. Daí dos jogos que estão aqui, acho que é isso que eu tinha para destacar. Vamos lá, gente. Terceira fase, que agora tá rolando 10 jogos. E desses 10 jogos sobrarão 10 times, obviamente. E esses 10 times eles vão se enfrentar para formar 5 vagas. Então, vamos lá. Quais que são as chaves aqui? América Mineiro e Juventude, esse jogo tá rolando agora. O Botafogo venceu o Paraná por 1-0. E eles fizeram... a ideia desse jogo era que o Honda ele estreasse. Só que ele não rolou. O Honda ele não conseguiu entrar porque no meio da aliás, no meio da semana não, no início da semana passada, aliás, no início da semana, ele adquiriu uma gripe. Então ele acabou tendo que esperar mais uns dias, não rolou. Não foi nem pro banco, aliás. Mas enfim, a história do Honda tá aí, quem sabe uma hora e tal. E tá a novela Yaya Touré, né? Não sabe se o Yaya vai mesmo pro Botafogo ou não. Porque o que pega é que assim, o Yaya quer, o staff do Yaya quer, o Botafogo obviamente quer, só que a família dele não quer. Então tipo, a família tá dizendo, jogar no Brasil, cara? Não, né? No Rio de Janeiro ainda. Nesse momento, enfim,
Eu falo do Rio de Janeiro ainda porque porque por causa de toda a fama que se cria do Rio de Janeiro lá fora do Brasil, não preciso nem dizer que a mulher do Yaya Touré ficou com o cabelo em pé. Então, assim, é um trabalho de convencimento, né? Já tinha falado que teve um treinador que ele ia assumir o Santos uns tempos atrás, a esposa não deixou, né? Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dos jogos, acho que é isso. Tem alguns jogos rolando e tal. Destaque-se Figueirense e Fluminense. Acho que esse confronto vai ser entre os times mais fortes, mas eu acho que o mais equilibrado vai ser Ceará e Vitória. E ficamos aí na torcida do simpático Afogados, que enfrenta Ponte Preta agora. Ponte Preta pode cair de divisão, gente. Tá na zona de rebaixamento do estadual. Fiquem de olho com ela. Pois bem, agora falando de Libertadores, finalmente começou. Começamos a Libertadores e tal, na fase de grupos, melhor dizendo. Então vamos lá. Flamengo 2-1 do Júnior. Daí, o Palmeiras ele jogou 2 vezes. Meteu 2-0 do Tigre, perdão, é da Argentina, é Tigre. E 3-1 no Corinthians. Não, o Guarani, perdão. Perdão, gente, é o Guarani. Sacanagem. Mas o Palmeiras enfiou 3-1 no Guarani. Era pra ser o Corinthians ali, né? Mas fazer o quê? Daí, no grupo C, o Atlético Paranaense meteu 1-0 no Peñarol e tá jogando agora com o Colo-Colo, lá no Chile. No grupo D, tivemos o São Paulo perdendo por 2-1 do Binacional. Gente, o São Paulo. Dá uma dó de ver isso, né? Mas enfim, é um time que não tem raça, sei lá. Um time do espetacular Diniz, do Binacional. Mas enfim, daí no grupo E, Internacional 3-0 no Universidade Católica e Grêmio 2-0 no América de Cali. Teremos Grenal nessa quinta, gente. Semana de Grenal. Pra quem não sabe, quando tem Grenal, em Porto Alegre fala-se que é semana de Grenal. Tipo, é uma semana inteira que a mídia especializada fala sobre o jogo, preparando pro confronto que vai acontecer nessa quinta. É o primeiro Grenal da história da Libertadores. Vai acontecer na Arena do Grêmio. Vamos ver o que vai sair disso, gente. Grupo F não tem brasileiro. Grupo G tem o Santos. Então, o Santos ele meteu 2 vitórias, gente. Isso acontece. O Santos ganhou por 2-1 do Defensa e Justiça e por 1-0 do Delfim. Na Copa Sul-Americana, vamos ver o que tem aqui. Nós temos alguns times. Deixa eu até ver aqui se está. Não, ainda vai ter o sorteio da segunda fase, né? Então não tem muito o que falar. Os jogos que tinha eu já acabei falando como é que foi, né? E vamos ver, né? Agora sobrou um brasileiro nessa história toda, que vem a ser o Vasco. Por incrível que pareça, o Vasco foi o brasileiro que sobrou. O Fortaleza perdeu para o Independente, o Fluminense perdeu para o União La Calera, o Goiás perdeu para o Sol de América, o Bahia foi eliminado pelo Nacional. Aliás, não, perdão, gente, o Bahia passou. O Bahia passou, eliminou o Nacional do Paraguai. Então temos 2 brasileiros. O Bahia, perdão para quem torce pro Bahia, eu me esqueci totalmente. Eu olhei aqui e pensei que era 3-0 na ida pro Nacional. Tô lelé da cuca, gente, é gripe. O Bahia passou e o Vasco passou também. Então teremos Vasco e Bahia na próxima fase, que ainda será sorteada. Daí temos a Liga dos Campeões, né? Tivemos 4 jogos nesse meio de semana. 2 jogos com torcida e 2 sem. Jogos com torcida. Tivemos Red Bull Leipzig 3-0 do Liverpool. Leipzig, gente, Red Bull Leipzig veio forte contra o Tottenham. Dependendo do sorteio, chega nas semifinais. Depende do sorteio, claro, mas olha que chega, hein? E Liverpool 2, Atlético de Madrid 3. Gente, o Liverpool fez 2-0 na prorrogação. Aí, de repente, o Atlético de Madrid desembestou e fez 3 gols em seguida. Caramba! Que coisa louca.
Aí nós tivemos a Atalanta passando. 4-1 ida, 4-3 volta. 8-4 no agregado. Lembrando que Valência, Atalanta, PSG e Borussia Dortmund foram com portões fechados. Gente, é o seguinte. O surto de coronavírus está forte lá na Europa. E isso acaba afetando também a Fórmula 1, eu esqueci de falar, né? O GP da China foi cancelado por causa do coronavírus. E tem alguns GPs que vão ser disputados com sem público. Tipo... Só pra correr, pra ter a corrida. Porque senão ia ter que cancelar metade da temporada. E pro que a Fórmula 1 prometeu que ia ser a maior temporada da história, tipo, em relação a corridas, número de corridas, melhor dizendo, ficou devendo um pouco, né? Porque perdeu o GP da China já por causa do coronavírus. Então não pode arriscar perder mais. O GP do Vietnã também corre o risco de ser com os portões fechados. Então isso se refletiu também aqui no Valência 3, Atalanta 4, que foi com portões fechados lá no Mestalla, e Paris Saint-Germain 2, Borussia Dortmund 0. Falando sobre jogos, a Atalanta não precisa nem falar, né? Foi fácil, considerando. Na ida atropelou, né? Na volta era só fazer o dever de fora de casa e fez. E o PSG também fez o seu dever de casa contra o Borussia Dortmund, venceu por 2-0, ainda tinha sido 2-1 pro Borussia Dortmund. PSG passou. Gente, que jogo, hein? E daí depois, né? Pra quem não sabe, no jogo passado, Borussia Dortmund teve gol de Haaland. E o Haaland comemorou o gol fazendo aquela meditação dele, tradicional. No final do jogo de hoje, foi vez do time do PSG, que fez a meditação tradicional para comemorar a vitória. Então, gente, é o seguinte. Encerramos o meu áudio aqui. Minha voz está indo pro brejo, a gripe pegou de vez. Que eu falei, não vou falar dos estaduais, eu não vou aguentar mais 10, 20 minutos falando dos estaduais. Semana que vem eu volto, dessa vez com a voz calibrada. E um abraço do Monge. Eu sou Danilo de Almeida. E eu sou o Costelinha. Mentira, eu sou o Leozono 7. E nós somos do Doublecast Podcast, um podcast sobre rock and roll, heavy metal e música pop de também, vez em quando tem. Porque ninguém é de ferro, né? Aqui ninguém é true. Só o Amiga de Ferro. Exatamente, só Tony Stark, o resto não é. E a gente fala de uma maneira bem humorada, às vezes nem tão bem humorada assim, porque bem humorada pra gente, você pode ser muito. Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem humorada a história do rock and roll, álbuns, filmes, séries. E estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana. Exatamente. Falando sobre música. Então, se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas como elas realmente são, música, faixa, todos os instrumentos, dando opiniões técnicas, esse não é o seu podcast. O Doublecast é avacalhar mesmo. Se você quer rir enquanto ouve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né, são piadas. Às vezes a gente perde um pouco a mão, mas a gente se esforça para trazer um bom conteúdo aí na podosfera brasileira, exatamente, que é onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá doublecastpodcast.blogspot.com ou no Instagram a gente está lá como Doublecast Podcast e no Twitter Doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o episódio lá pinado no topo das páginas para você entrar e ouvir e dar boas gargalhadas, que essa é a nossa intenção. Ou não. Ou não, às vezes você vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música de maneira bem humorada. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. No dia 7 de março, o último, lá em Las Vegas, teve o UFC 248. E foi um card bom até certo momento, as lutas bacanas e tal. O card preliminar teve o Dana Batgerel vencendo Guido Canetti por nocaute aos 3 minutos
e 1 segundo do primeiro round. Depois o Giga Chikadze vencendo Jamal Emmers por decisão dividida. Gerard Michart vencendo Deron Win por finalização aos 3 minutos e 13 segundos do terceiro round. O Deron baixinho bem troncudo, o Gerard mais alto, menos um físico comum, tal, conseguiu dominar o Deron Win no final no meio do terceiro round. Depois o brasileiro Rodolfo Vieira venceu muito bem o Saparbek Safarov por finalização aos 2 minutos e 58 segundos do primeiro round, com uma espécie de uma gravata, um mata-leão por baixo, do lado, né? Depois o Mark Madsen venceu Altin Hubbard por decisão unânime. Sean O'Malley venceu Jose Quinones por nocaute técnico aos 2 minutos e 2 segundos do primeiro round, encerrando esse preliminar. Depois o brasileiro Alex Cowboy vencendo Max Green por decisão dividida. Neil Magny vencendo Li Jiang por decisão unânime. Benei Dariush vencendo Drakkar Klose por nocaute no primeiro minuto do segundo round. E aí as duas outras principais que chamaram muita atenção por serem paradoxas, né, das disputas de cinturão. O Weili Zhang venceu a Joanna Diedrich, um nome sempre complicado, por decisão dividida. Foi uma luta onde a Joanna saiu deformada, com o rosto parecendo quase de um extraterrestre. Foi uma luta que foi em alto nível, do começo ao fim, foram 5 rounds. E coisa que raramente a gente vê hoje em dia em outras lutas, tanto masculinas como femininas. O esforço das duas, a vontade de lutar, vai dar o seu melhor do começo ao fim, usando inteligência, os reflexos, a vontade de competir. E aí na última luta veio Israel Adesanya contra Io Romero, uma luta que o que acontece? Faz lembrar várias coisas. Um guepardo, que é um animal africano que nem o Israel Adesanya, né? Ele depende de correr, perseguir para pegar a presa. Geralmente, se a presa fica imóvel, ele perde a reação. Que o impulso dele é pegar aqueles animais que ele abate durante uma fuga. Então ele tem esse estímulo, o animal cometer uma ação e ele reagir com a velocidade. Aconteceu justamente o contrário. O Romero, no comecinho da luta, ficou estático, é uma coisa relativamente que ele faz, esperando o ataque. E o Israel Adesanya se impressionou, quebrou o psicológico dele. E isso aconteceu nos encontros, naqueles encaradas, né? O Romero quebrava o psicológico da Adesanya com pequenas ações, ora dançando, ora falando uma frase. Ele tirava o Adesanya do seu estado de natural de reagir nessas encaradas e tal. E aí a luta ficou parada, acertar uma porrada aqui, uma porrada acolá, enquanto lá na Joanna Diedrich parece que deu quase 1000 golpes entre o Weili Zhang e a Joanna. Contabilizaram quase 1000 golpes entre Israel e o Adesanya no mesmo período de 5 rounds, menos de 400 golpes, e golpes fracos, entendeu? O que aconteceu com o Romero foi a perna um pouquinho machucada, mas eles não tiveram nenhuma restrição médica. A Joanna, mesmo estragada, ela vai passar por tomar alguns anti-inflamatórios e pode voltar a treinar em seguida, daqui em menos de um mês. A mesma coisa com eles, Zhang. E a luta foi uma nota do Israel do começo, praticamente do segundo round em diante, uma luta gelada, uma luta esquisita, entendeu? Não me lembrou algumas coisas da infância, né? Quando a gente moleque brigava, um falava, começa você, dá o primeiro golpe, o outro falava, não, dá você, e a luta ficava assim, a briga ficava assim, até chegava alguém, apartava ou atiçava os dois a se enfrentar. E assim foi, uma luta vaiada no final. Teve aqueles escândalos, né? Umas coisas assim que estão sendo comuns nesse UFC, polêmicas, essas coisas assim. O Paulo Borrachinha se levantou lá no final, que é o desafiante agora do Israel Adesanya, que venceu essa luta por decisão unânime, né? Apontou lá onde ele estava que a luta foi um fracasso, foi um evento, ela estragou o evento. Foram quase, aqui no Brasil, quase 3 horas da manhã. E
se não fosse a luta do Wade e Zhang, seria um fiasco total, ficar até tarde da noite assistindo e não ter uma ação, alguma coisa que motivasse a ficar acordado. Foi uma decepção, e o que mais acelerou foi o pós-luta, um xingando o outro, um acusando o outro de não ter querido competir, o outro acusando o outro de correr, e assim foi, desapontando inclusive o dono do evento, que é o Dana White. Mas assim foi esse evento, e vamos pro outro. Agora no dia 3 de março, vai ter lá em Mohegan Sun Arena, Yankeesville, lá nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, né? O Bellator 241. E as lutas vão ser assim, é um evento que quase não tem polêmica ali, as lutas ocorrem normalmente, os lutadores se enfrentam, fazem agora lutas mais tranquilas, agora lutas bem mais empolgantes, mas é um evento que os lutadores não se envolvem em escândalos como o UFC, criam polêmicas, criam coisas que fogem um pouco do esporte. A primeira luta do preliminar será Mickey Kimball versus Kenny Rivera, Kevin Ferguson Jr. versus Karen Murray, Romero Couton versus Cameron Cotton versus Jet Summerter. Aí depois vamos feminina, Jessica Miele versus Lely Smith. Depois o principal vem com Nick Newell versus Zach Zane. O brasileiro Fábio Aguiar versus Anatoly Tokov. Paul Daly, Paul Daly versus o Saban Comassi. Depois vem o Matt Mitrione contra o brasileiro Rony Marques. Esse Matt Mitrione já foi do UFC. Daniel Wischel, um alemão, versus Emmanuel Sanches. E a última luta, o brasileiro Patrício Freire, Patrício Pitbull contra o Pedro Carvalho, um português. E, para encerrar, vai ter o UFC Brasília agora no dia 14, lá no Distrito Federal. O que pode acontecer por causa desse tal coronavírus que tá tão polêmico, mais polêmico do que efetivo, né? Então a pessoa tá com um receio muito grande, mas os casos para mim não são tão assustadores como foi o ébola na década de 80 e o próprio vírus da AIDS, né? Vai começar às 18 horas, hora de Brasília, e falaram que dependendo do governo pode acontecer esse evento sem público, se eles tomar algumas atitudes mais drásticas em relação ao que eles pensam ser uma pandemia. A primeira luta vai ser a peso galo Verônica Macedo versus Bia Malek. Peso mosca Bruno Bulldoguinho versus David Debraca. Peso mosca Maiara Chetara brasileira versus Marina Moroz. Peso galo Rani Yahya versus Henry Barzola. Henry Barzola é um bom lutador. Peso meio médio Eliseu Capoeira versus Alexei Kunchenko. A brasileira Amanda Ribas versus Hanna Marcos. Jussia Formiga versus Brandon Moreno vai encerrar o preliminar. E às 21 horas vai começar o principal com Francisco Massaranduba versus John Makadessi. O peso meio pesado Johnny Walker voltando depois da derrota para o Corey Anderson versus Nikita Krylov. O peso leve Renato Moicano versus Damir Radazovic. Depois as duas lutas principais, né? O peso meio médio Demian Maia contra o brasileiro Gilberto Durinho. E a luta principal, que vai encerrar a noite, o peso leve Kevin Lee versus o brasileiro Charles do Bronx. Até mais. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes
E também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!